Olá, a nossa entrevista de hoje é com o presidente do Tribunal Regional Eleitoral da Paraíba, o desembargador José Ricardo Porto. E na pauta, as eleições 2020. Boa tarde, desembargador. Muito obrigado por sua atenção com a nossa reportagem. Seja bem-vindo. Boa tarde, Felipe. Boa tarde a todos que estão realizando esta nossa conversa, dando suporte técnico. E quero dizer que é um prazer e uma alegria estar aqui com você para tratar de assuntos vinculados às eleições do ano 2020. O Regional Eleitoral da Paraíba e o Tribunal de Contas do Estado anunciaram recentemente uma parceria que visa fiscalizar os gastos durante as eleições. Queria que o senhor explicasse para a gente os pormenores dessa parceria e como é que vai se dar isso na prática. Eu procurei e mantive contato recentemente com Sua Excelência, o presidente do Tribunal de Contas do Estado da Paraíba, o eminente conselheiro Arnaldo Viana, e manifestei a minha pretensão, meu desejo, de efetuarmos uma parceria entre o Tribunal Eleitoral e o TCE, objetivando e com a finalidade mais precípua de uma interação no que diz respeito a fiscalizar os gastos, os programas, as benesses e também os rotulados programas sociais, que muitas das vezes eles são desvirtuados e são utilizados, assim como o cheque em branco, para favorecer e turbinar candidaturas que tenha a chancela do poder público. Como é que vai ocorrer essa parceria? Como é que vai ocorrer a fiscalização e a partir de quando ela vai começar? É exatamente isso. Eu fiquei de voltar a conversar com o conselheiro na próxima semana. O conselheiro Arnaldo se mostrou, como eu já enfatizei, prestativo, interessado, e também iremos convidar para participar dessa nossa reunião Sua Excelência, o Procurador Regional Eleitoral, a quem eu abro um parênteses para dizer que é um profissional qualificado, capacitado, está exercendo uma fiscalização também muito rigorosa no que diz respeito a esse pleito 2020. Também iremos convidar Sua Excelência, o eminente desembargador Joás de Brito Pereira, que é o corregedor-geral do TRE. Então, juntos, nós vamos analisar toda a conjectura e o nosso objetivo maior, após os cuidados que nós estamos tendo em razão da pandemia da Covid-19, é exatamente a lisura e a equidade do pleito, para que a democracia seja exercida em toda a sua plenitude, sem qualquer manifestação de interesses subalternos que possa alterar a igualdade do pleito. O Tribunal de Contas do Estado dispõe de uma série de ferramentas que ajudam nesse processo de fiscalização dos gastos no dia a dia, né? E me parece que são essas ferramentas que vão ajudar nessa parceria. A exemplo do Sagres, é isso mesmo? Exatamente. E aqui eu quero, inclusive, é um motivo de muita satisfação para toda a Paraíba, que o Tribunal de Contas do Estado ele é considerado, a nível nacional, um dos tribunais mais bem preparados, mais bem estruturados, notadamente no setor da tecnologia. Será uma parceria que eu acredito que nós iremos firmar e para que o pleito, repito, ele seja fiscalizado com eficiência para que a vontade do povo, a vontade do eleitor, ela seja respeitada em todas as suas formas e da melhor maneira do Estado Democrático de Direito.
Agora, desembargador, a legislação eleitoral, ela proíbe que os prefeitos, né, façam contratações, por exemplo, de servidores contratados ou mesmo demissões no período eleitoral, para que isso não influencie no resultado do pleito. Eu acredito que isso é um dos pontos que estará aí sendo fiscalizado pelo TRE e também pelo TCE. Além desse, que outros pontos estarão aí nesse foco de fiscalização? Nós queremos elastecer essa fiscalização e essa busca, não só no micro período eleitoral, mas em todo o ano eleitoral, para que nós possamos fazer uma avaliação do que foi gasto, do que foi feito, do que foi desprendido no ano das eleições, comparando com os anos anteriores, para que possamos balizar se houve, na verdade, assim, um incremento exagerado, objetivando, repito, favorecer tanto as candidaturas que estejam em reeleição, como também aquelas candidaturas que estão recebendo a chancela, o apoio, a solidariedade do poder público. Fugindo já um pouquinho aí desse tópico sobre a parceria com o TCE, duas pautas que me chegam aqui, duas perguntas, sobre aquelas candidaturas que, de prefeitos, por exemplo, que estão governando sobre júdice. Eles foram cassados, por exemplo, mas vão disputar a reeleição. E também aqueles candidatos que estão, por exemplo, possivelmente inelegíveis, que estão em grau de recurso, né, tentando recorrer, e que pretendem ser candidatos. O Tribunal Regional Eleitoral tem um papel fundamental, porque é ele que vai analisar os recursos. De que forma o TRE pretende fazer a análise desses recursos, até para que haja tempo aí, né, me parece, para que essas pessoas possam saber se vão ou não ser candidatas. Como é que o TRE vai agir diante desses casos? A situação de, vamos assim, identificar de prefeitos que tiveram seus mandatos cassados, já que não estou falando só em termos de Paraíba, estou falando em termos de Brasil, e que ainda continuam no exercício do cargo, notadamente em razão da pandemia, porque os processos físicos eles estão paralisados. Esse assunto, esse tema, ele poderá. Agora estou adentrando no mundo mágico das hipóteses, das suposições plausíveis. Essas candidaturas poderão ser impugnadas quando registro na forma da legislação do 64/90. Isso aí o tribunal irá analisar cada caso e a primeira fase será endereçada aos eminentes juízes eleitorais do estado da Paraíba, que irão ter contato inicial com esse tipo de procedimento. Isso vale também para os candidatos que não são gestores, que são candidatos que estão atualmente incluídos na lei da ficha limpa. Haverá análise de cada caso, por exemplo. Cada caso será analisado. O Tribunal Eleitoral será a instância revisora. Os juízes eleitorais estão... é o nosso propósito, e já manifestamos isso, eu juntamente com o vice-presidente, desembargador Joás de Pereira, nós iremos prestigiar de forma ampla as deliberações dos juízes estaduais, dos juízes eleitorais, naquela fase inicial do pedido, no caso de impugnação do registro de candidatura. E as decisões que serão tomadas, certamente, caso ocorra alguma manifestação de resignação, será levada para apreciação do colegiado, que é o TRE. Desembargador, a Justiça Eleitoral e o país como um todo enfrenta atualmente um período sem precedentes, que é a pandemia do novo coronavírus, né? Inclusive, as eleições foram adiadas para novembro. Isso numa mudança histórica e sem precedentes. O TRE está preparado para enfrentar esse contexto de pandemia em meio a casos recordes aí de infecção pelo novo coronavírus, e de que forma a Justiça Eleitoral da Paraíba está se preparando para esse dia das eleições tão aguardável?
Felipe, inegavelmente, nós, no ano de 2020, iremos enfrentar e ter contato com eleições absolutamente atípicas, conforme você já proclamou, exatamente em razão da pandemia da Covid-19. Nós estamos em sintonia permanente, constante, com o Tribunal Superior Eleitoral, através da presidência do eminente ministro Luiz Barroso. Sua Excelência deliberou e constituiu uma comissão de médicos sanitaristas da melhor qualificação e performance no Brasil. Então, nós estamos realizando projetos e planejando tudo em consonância com a deliberação do TSE. Principalmente em relação à Paraíba, nós já estamos com o planejamento praticamente concluído. O horário das eleições será elastecido, né, de 7 da manhã até às 17 horas. E no primeiro horário, nosso pensamento é possibilitarmos às pessoas daquela situação de risco para que exerçam o direito ao voto no primeiro horário. Todas as pessoas que irão trabalhar nas eleições, juízes, promotores, mesários, voluntários, todos eles irão trabalhar com todos os equipamentos necessários para que a preservação da saúde, que é o bem maior e melhor, ele seja preservado em toda a sua dimensão maior e melhor. No tocante aos eleitores, algumas modificações foram realizadas e serão efetivadas. Por exemplo, o uso da biometria, ele foi banido. O eleitor, quando se dirigir à sala e à cabine de votação, irá, na entrada, passar álcool gel e na saída também, com o uso de máscaras e todos os equipamentos de segurança. E dos nossos 1.900.000 e poucos eleitores que irão exercer o voto, nós estamos com a consciência absolutamente tranquila, que estamos realizando de todas as formas, da melhor maneira, e quero aqui também exaltar o comprometimento de todos os servidores da Justiça Eleitoral Paraibana para que possamos realizar essas eleições no clima de paz, harmonia, e exatamente que é a festa mais bela e mais expressiva da democracia, são as eleições. As pessoas do grupo de risco, elas vão ser, por exemplo, para trabalhar como mesário e vão ter esses cuidados, ou elas não serão convocadas? As pessoas do grupo de risco, nós estamos tendo assim muita cautela. A princípio, nós não iremos convocar pessoas do grupo de risco, notadamente quando elas mesmo comunicarem a sua posição de não desejarem trabalhar. Será respeitado imediatamente. Agora, o que eu tenho percebido e ouvido de juízes, de chefes de cartórios, é que esse ano, por incrível que pareça, essa afirmação que eu vou lhe transmitir, a procura notadamente de voluntários para trabalhar no dia das eleições já tem sido de forma assim muito exuberante, o que demonstra, acima de tudo, o espírito cívico e patriótico do povo brasileiro, notadamente do paraibano. Desembargador, a Justiça Eleitoral está atenta também às questões de aglomerações, passeatas, carreatas. Elas vão estar permitidas durante o processo eleitoral propriamente dito, durante a campanha eleitoral? Como é que se dará esse critério para a possibilidade de realização desses eventos?
O projeto de emenda constitucional que deliberou pelo adiamento das eleições, como igualmente toda a legislação, resoluções do Tribunal Superior Eleitoral, elas não limitam o que diz respeito a comícios, carreatas, passeatas, a própria convenção, que poderá também ser realizada através de forma virtual, mas vamos apelar aqui para o bom senso, e a sensatez. Cada caso será analisado de forma individual. Todos os juízes zonais do Estado estão absolutamente identificados com essa situação. E eu faço até um apelo aos candidatos, aos partidos políticos, às coligações, para que não permitam e não aceitem aglomerações. Porque essa forma de aglomeração, indiscutivelmente, é um convite para a propagação da Covid-19. Então, a própria população irá verificar que essa situação não é benéfica, irá rejeitar, e os candidatos devem ter um dever também de contribuir com a justiça eleitoral, com as autoridades sanitárias, para que esse tipo de procedimento não ocorra, pois estamos ainda numa fase em que a propagação do vírus não está contida. Então, aproveitando, faço um apelo para que todos possam, de forma uníssona, possibilitar que as eleições transcorram de uma forma sem a presença de aglomerações, porque isso é uma forma muito maléfica no que diz respeito à propagação da pandemia. Já partindo para o final da nossa entrevista, desembargador, eu questiono sobre um ponto que foi levantado essa semana por um advogado eleitoralista aqui na Paraíba, dizendo que possivelmente os candidatos poderiam cometer crime caso realizassem convenções virtualmente. Mas, por outro lado, há uma recomendação para que haja os eventos virtuais. Algumas pessoas ficaram confusas. Afinal, pode ou não pode fazer as convenções virtualmente? As convenções virtuais elas podem ser realizadas. Isso não existe nenhum impedimento à legislação eleitoral. Eu ouvi recentemente uma situação até interessante, que foi veiculado que em um determinado município a convenção será realizada através do sistema drive-in, né? Dentro dos carros. Então, essas convenções que irão ser realizadas, isso faz parte da democracia, devem ser realizadas com muito cuidado, com muita cautela, mantendo todos aquelas situações para possibilitar, tanto aos convencionais como aos candidatos, que não ocorra exatamente a presença da proliferação da Covid-19. Não é aconselhável você fazer uma convenção, e eu acredito que não será permitido, pois os juízes eleitorais do Estado estão todos atentos, uma aglomeração exacerbada de pessoas com a finalidade de participar dessas convenções. Isso aí não será permitido. Outro aspecto que eu também tenho observado, e foi muito boa essa sua participação, é que os pré-candidatos, quando vão a uma emissora de rádio, convidado para uma emissora de rádio, estou dando exemplo de emissora de rádio, falar a respeito dos seus projetos, das suas pretensões, das suas possíveis realizações, caso logreis a sua candidatura, os simpatizantes ficam aglomerados na frente dessas rádios, desses veículos de comunicação. Isso também não é de bom alvitre, notadamente porque, na euforia, as pessoas automaticamente descastam a máscara e todos os demais cuidados e passam a ter aquele contato físico direto, do abraço, do aperto de mão afetuoso, do carinho, e que isso também, em tempos de pandemia, não é salutar. Por isso que eu reitero
meu apelo para que os candidatos, partidos e coligações também participem e deem a sua contribuição no sentido de assegurar a saúde de todos. E por falar em comunicação, e por fim, eu pergunto sobre fake news, né? Que é uma realidade já que ocorreu em outras eleições aqui no país. O TRE vai estar atento às fake news e de que forma elas serão combatidas no processo eleitoral? A fake news, ela não é nova, não é uma situação nova. A disseminação da desinformação, Felipe, isso, sou bem mais velho do que você, isso é sinônimo de boato, de ouvir dizer, né? Então, a fake news hoje, ela ganhou uma dimensão maior e mais elástica, exatamente em razão da propagação da informação. Hoje, a internet, nós temos aí ferramentas como Facebook, Instagram, WhatsApp e outros que nós estamos conversando aqui, está sendo transmitido ao vivo, instantaneamente para o Japão. Então, a disseminação da informação falsa, ela é danosa. Ela é uma verdadeira fraude e crime. Não é do desconhecimento nosso de que já existe, não de hoje, empresas que são especializadas com a finalidade de disseminar informações falsas com a finalidade e o objetivo preciso de denigrir e de causar transtornos a determinadas candidaturas, como também, por outro lado, para exaltar candidaturas. O TRE está atento, mas é necessário também, volto a dizer, o apoio da população, que quando receber uma informação, que ela não esteja de acordo com o dia a dia do que vem acontecendo na sua comunidade, verificar a procedência daquela informação, saber a origem daquela notícia. Não é simplesmente ler e repassar, porque a partir do momento que você lê, tem contato com informação inverídica, falsa, você está contribuindo exatamente para a propagação de uma mentira, de um fato irreal que poderá causar danos e transtornos ao pleito eleitoral. É isso, desembargador, chegamos ao final da nossa entrevista. Agradeço por sua atenção e deixo esse espaço final para que o senhor mande uma mensagem aí para os eleitores de Paraíba sobre as eleições de 2020. Qual a reflexão que fica sobre o pleito de 2020? Nós vamos, com toda certeza, vamos realizar um pleito tranquilo, seguro e sereno. Vamos fiscalizar essas eleições em toda a plenitude para que o eleitor, para que o princípio da equidade seja respeitado. Não vamos permitir, isso aí já está sendo combatido com vigor pela Procuradoria Regional Eleitoral, repito, pelo eminente procurador Rodolfo Silva, que já determinou a abertura de inúmeros procedimentos para que a população exerça o seu voto de forma consciente e tranquila e vamos, na verdade, festejar o dia mais belo da democracia, que é o dia das eleições.